Olá, agora vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os materiais. E no tema 3, nós vamos estudar as transformações dos materiais. E esse tema nós encontramos na página 139 do nosso livro didático. Aqui ao lado diz o seguinte: os materiais passam por transformações que podem alterar a sua composição, certo? Aqui. Os materiais podem apresentar diferentes composições, o que irá influenciar suas características e propriedades, enquanto algumas transformações não alteram a composição de um material, outras levam a uma modificação de sua composição por originar novos produtos, certo? Então, uma modificação no material, nas características, nas propriedades de determinados materiais, pode levar a gerar um outro produto, certo? Então, as transformações físicas. Nós vamos estudar as transformações físicas e as transformações químicas. Então, inicialmente, nós iremos transformar. Então, os materiais, eles sofrem modificações e essas modificações são chamadas de transformações físicas ou químicas. As primeiras transformações que nós iremos estudar são as transformações físicas, ok? Vamos lá. As transformações físicas são aquelas que modificam um material sem alterar a sua composição. Então, ele pode mudar a sua forma, a sua aparência, mas a sua essência permanece. Algumas transformações físicas, elas são reversíveis, ou seja, podem ser desfeitas. É o caso das mudanças de estado físico. Outro exemplo é a dilatação térmica, que é o aumento de volume de um material ao ser aquecido. Ao ser resfriado, ele volta ao tamanho inicial, certo? Ele altera, você vê que ele aumentou de volume ou ele diminuiu, mas a sua essência, a sua composição continua a mesma. Há também as transformações físicas irreversíveis, isto é, que modificam definitivamente a forma dos materiais. Por exemplo, a fragmentação, que é a divisão da matéria em pedaços, que são fragmentos menores, né? Pedaços menores. É irreversível. Um prato de louça, por exemplo, né? Ao cair no chão, fragmenta-se em diversos pedaços, de menor massa e menor volume. O prato não retornará ao seu estado inicial, mesmo que colado, né? Ele não vai ter a mesma aparência do início, certo? Vamos lá. Aqui diz que os azulejos são aplicados com espaço entre si. Isso evita que, ao sofrerem dilatação térmica em dias quentes, sejam forçados uns contra os outros e rachem. Para garantir que haja espaço suficiente entre os azulejos, são utilizados espaçadores. E para preencher os espaços que ficam entre eles, aplica-se o quê? Uma massa flexível chamada rejunte. Aqui, ó, como a gente pode ver aqui na parede, certo? E você pode observar também no piso da sua casa, né? Na parede, lá no azulejo do seu banheiro, né? Na parede do seu banheiro, você pode verificar. Vamos agora falar das transformações químicas. As transformações químicas são aquelas que alteram a composição de um material, produzindo um novo material com características distintas do original. Essas transformações podem provocar mudanças de cheiro, de sabor ou de cor, bem como a liberação de gás e ou de calor, e ainda a emissão de quê? De luz. Por isso, as mudanças são chamadas de evidências. No entanto, algumas transformações não apresentam mudanças aparentes. Aqui nós estamos vendo algumas evidências. São evidências da formação de ferrugem, a mudança de coloração do material que adquire um tom alaranjado,
né, alaranjada, a ausência de brilho metálico e a diminuição da dureza em relação à do ferro. Aqui a gente já está vendo a evidência, né, de que o cadeado não está mais de confiança aí, né, que ele já está todo enferrujado e qualquer coisinha você pode tirar ele sem precisar utilizar a chave. São exemplos de evidência de transformações químicas a formação de ferrugem, como acabamos de ver, o calor e a luz emitidos para o ambiente por uma vela acesa, e a alteração de cor e de textura da massa do pão durante as etapas de seu preparo, né? Na letra A, nós estamos vendo os ingredientes. Na letra B, os ingredientes já foram misturados. E na letra C, já estamos aí com um bolo pronto, feito, saboroso, certo? Aqui diz o seguinte, que o preparo de um bolo de chocolate é um exemplo de transformação química. Os ingredientes do bolo, como a farinha, os ovos, o leite, os pedaços de chocolate, o açúcar, a margarina, o fermento químico, têm estado físico e texturas específicas à temperatura ambiente. No letra B, ao misturá-los, é obtida o quê? A massa de textura, cor e sabor próprios, diferente dos ingredientes originais. Já começa a transformação por aí. Letra C. Assar o bolo provoca ou acelera algumas transformações químicas, como a produção de bolhas pela ação do fermento químico, que tornam a massa mais fofa. O bolo assado apresenta características muito diferentes das de seus ingredientes. E com certeza muito mais gostoso, né, do que no início. Transformações físicas e químicas na natureza. Sim, na natureza também encontramos algumas transformações, ou diversas, né, transformações, como diz aqui. Diversas transformações físicas podem ser observadas na natureza. Entre elas, podemos citar a quebra de galhos das árvores e as mudanças de estado físico nas diferentes etapas do ciclo da água. Na natureza também ocorrem diversas transformações químicas, entre elas o processo de digestão dos alimentos realizado pelos animais, a alteração de cor e do sabor de muitas frutas ao amadurecer, e a transformação de material orgânico pelos organismos decompositores, como nós podemos ver aqui nessa laranja, né? Ou do que resta de uma laranja, aqui laranja recoberta por bolor verde do gênero Penicillium, né? Que é fungos, né? Falando aqui de fungos. A decomposição. Você já observou uma laranja estragada? Sua consistência, seu cheiro e seu sabor são bem diferentes daqueles de uma laranja fresca. Essas mudanças são evidências de que a laranja passou por transformações químicas. Além disso, a laranja pode ficar recoberta por uma camada branca ou esverdeada. Essa camada corresponde ao bolor, fungos decompositores que transformam os materiais que compõem a fruta em açúcares, água, sais minerais e outros componentes utilizados para a sua nutrição. Esse processo resulta no apodrecimento do fruto. Além dos fungos, várias bactérias também são capazes de alterar a composição dos alimentos e de outros materiais, como a madeira. Esse tipo de transformação de material orgânico recebe o nome de decomposição. No solo, o processo de decomposição transforma o material orgânico em componentes mais simples. Esse processo é muito importante para manter o equilíbrio do nosso planeta, pois devolve esses componentes à natureza, os quais, por sua vez, podem ser absorvidos e utilizados pelas plantas. Temos o exemplo aqui do bolor e a decomposição. Aqui na casca de laranja, né, estamos vendo aqui que os fungos liberam na laranja alguns componentes que causam sua decomposição. Os novos materiais formados podem ser absorvidos como alimentos pelos fungos, permitindo a eles viver
de se multiplicar. Então, quanto mais eles vivem e se multiplicam, mais rápido eles conseguem decompor, né, o material. As transformações físicas e químicas agora do lixo, certo? A sociedade humana descarta diversos materiais. O lixo orgânico é decomposto rapidamente por certos fungos e bactérias. Nesse processo ocorre liberação de gases de odor desagradável e formação de um líquido escuro denominado chorume. O chorume pode estar contaminado por materiais tóxicos, como mercúrio e chumbo, provenientes, por exemplo, de quê? De lâmpadas fluorescentes, pilhas e tintas descartadas inadequadamente, que misturados ao lixo orgânico pode o quê? Contaminar o solo e os corpos de água. Materiais como papel, plástico, vidro e alumínio podem ser reciclados, ou seja, podem ser empregados na fabricação de novos materiais. A reciclagem contribui para a preservação do meio ambiente, pois evita o acúmulo de lixo e reduz a necessidade de extração de novos materiais da natureza. Aqui nós observamos o ciclo contínuo do vidro, que podemos até começar por aqui. Consumidores utilizam o produto e o descartam, né? Os consumidores somos nós. De uma certa forma, utilizamos embalagens, né, para bebidas, né, seja lá o que for, para sucos, água de coco, leite de coco, não sei, refrigerantes, o que for. Embalagens de vidro. Consumimos o que está dentro, né, o líquido, e depois descartamos. Aí passa para onde? Onde tem aqui embalagens separadas, para reciclagem vão para onde? Para a coleta seletiva. Então sai daqui dos consumidores e vão para onde? Para as embalagens separadas para reciclagem, vão para a coleta seletiva. Então sai daqui e vai para a coleta seletiva. Seria muito bom que no nosso município existisse isso, né? Existisse essa coleta seletiva. Depois é feito o quê? A limpeza e seleção, separando o vidro de acordo com sua cor, ok? Depois vem o quê? A trituração. O vidro é fragmentado em pedaços bem pequenos. Depois acontece que, depois de triturados, a matéria-prima pronta para ser encaminhada à indústria. Indústrias vidreiras produzem peças de vidro de diferentes formatos e encaminham para outras empresas. Envasadores, quer dizer, vai para essa parte do envasadores, que são os produtos que são colocados dentro dos frascos de vidro de acordo com o que é produzido na empresa, né? Pode ser numa empresa de suco, numa empresa onde se fabrica só leite de coco e utiliza o vidro, né? E assim por diante. De perfumes também, certo? Os produtos recebem rótulos e são embalados, como nós estamos vendo aqui. Vários formatos de várias embalagens, né? Em vários formatos de vidro. Depois é feita a distribuição. Ok? E nós terminamos a nossa videoaula sobre as transformações dos materiais. Até a nossa próxima videoaula.